Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Alta Quadra Podcast. Estou aqui com a minha parceira Ariane. E aí, Pedro, bom dia. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Chay. Tudo bem, Olá, Chay? pessoal, tudo bem? Vou fazer um resumo aqui, uma introdução aqui da Chay. Ela é especialista em transformar um imóvel em um verdadeiro lar para quem compra e um ótimo negócio para quem vende ou aluga. Com mais de 15 anos de experiência como design de interiores, a Chay ela é especialista em homestaging. Para quem não está acostumado, homestaging é uma técnica, né, de marketing imobiliário que ele vai transformar, ele vai deixar o seu imóvel mais atrativo e mais valorizado na hora de vender ou alugar. E eu falo por experiência porque a Chay já aplicou aí a técnica em alguns imóveis meus. A gente vai falar mais hoje aqui no podcast sobre isso. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dessa minha trajetória e dos resultados que a gente vem trazendo aí para o mercado imobiliário. Boa, Chay! Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar aqui falando um pouco da história, assim. Você começou com design de interiores, como é que foi esse seu início aí no mercado imobiliário? Olha, eu vou resumir um pouquinho da minha Uhum. história. Eu nasci em Goiânia, me formei em design de interiores. Em Goiânia, eu sempre gostei muito dessa área de marketing, de vitrine, visual merchandising. Tanto que o meu TCC na faculdade foi sobre vitrine. E naquela época, ali em 2006, né, já faz aí quase 20 anos, eu decidi me mudar para São Paulo. Tá. E para tentar atuar nessa área de visual merchandising, com lojas e ter uma área um pouco mais criativa. Vou até contar um negócio aqui, que na época da faculdade, eu ficava pensando, eu falei, nossa, eu queria fazer design de motel. Motel? De motel, porque não tem o motel grego, o Aham. motel romano, motel... Na época, eles eram mais temáticos, não existia Sim. Airbnb, isso há 20 anos atrás. E como tem hoje. Então, a gente já fez hoje, até de mentorados seus, né, de tema de cinema, a gente faz Uhum. muito imóvel na praia, que você pode ousar mais do que aquela decoração tradicional. Então, naquela época, eu ficava pensando, falei, nossa, seria muito legal fazer um negócio diferente, temático, né? Você queria ter mais espaço para sua criatividade ali, né? Exatamente, exatamente. E aí vim para São Paulo, não consegui atuar nessa área, trabalhei em algumas empresas, escritórios, e depois fiz o meu próprio escritório e trabalhava com projetos de design de interiores, com reformas, decoração para a pessoa que ia morar. 2015 teve uma crise no setor Claro. imobiliário, Uhum. e aí os clientes meio que sumiram, deu, né, uma diminuída ali, e eu fiquei pensando, o que eu posso fazer dentro do que eu já gosto? E eu tenho uma grande amiga minha que se formou comigo em design de interiores, a Maristela, e ela mora nos Estados Unidos. E a gente conversando, ela me falou do homestaging. E eu falei, nossa, achei interessante Uhum. isso. E fui buscar mais informações, fui me aprimorar. Aqui no Brasil praticamente não tinha muito Uhum. pouca informação Uhum. naquela época. E eu também, por ter me mudado de Goiânia para cá sozinha, eu acabei me mudando várias vezes. Então, primeiro aluguei apartamento, né? Aquela perrengue lá atrás, que hoje tá muito mais fácil lá atrás. É. Tem que ter fiador. Eu falei, mas eu não tem ninguém que mora aqui, eu não conheço ninguém. Então, os desafios ali, né? E depois comprei meu primeiro apartamento, depois eu aluguei esse apartamento, eu me mudei, eu mudo a cada um ano e meio, eu tô Continua, mesmo mudando. hoje com filho, você Mesmo com continua? filho, Pedro, mesmo com filho, a gente tá mudando. Tenho uma história engraçada, assim, coisa pessoal aqui. Quando eu conheci a Renata, minha esposa, ela morou a vida inteira, basicamente em, acho que em 2 ou 3 apartamentos, né? E aí, quando a gente se conheceu aqui em São Paulo, eu acho que, olha, tô tentando me lembrar aqui, mas eu já devo ter morado em mais de 10 imóveis, talvez até mais, assim, ao longo da minha vida, porque também eu sou do Rio Grande do Sul, aí eu vim para São Paulo, aí eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Austrália, morei na Europa. Aqui em São Paulo mesmo, eu primeiro vim, fiquei um tempo no meu pai, depois eu aluguei um flat, depois eu aluguei um outro imóvel. Então eu É passei por essa nômade. dor de alugar imóvel, de comprar Aham. geladeira, de vender geladeira, de comprar móvel, de vender móvel, Eu acho que muitas é vezes. meio Né? comum entre as pessoas que trabalham nesse ramo ter essa experiência muito grande com imóvel, né? Eu também já me mudei, tem 7 anos que eu moro em São Paulo, tem 7 imóveis que eu já morei, Olha só. um por ano. Ai, Então, também Eu tô quase acostumei já com nessa essa. média, assim. Também me acostumei com isso, né? De mudar toda hora, chama o carreto, leva tudo. nossa.
Nossa, é complicado mesmo. Se eu pegasse toda vez um imóvel todo 100% mobiliado, seria perfeito. Teria economizado mais dinheiro, né? Nossa, com certeza. E as É. pessoas buscam muito isso e pagam mais caro Sim. para ter essa comodidade de ter Uhum. toda a parte de mobiliário, né? Então, a gente, resumindo os últimos 4 anos, veio a pandemia, eu estava grávida, a família do meu marido é de Sorocaba, a gente acabou Uhum. mudando para Sorocaba. E lá a gente alugou um apartamento totalmente mobiliado, 3 quartos, maravilhoso, porque a pessoa tinha se mudado para o interior e tinha também ido para uma casa que tinha uns móveis. A gente ficou lá 1 ano e pouquinho, e aí além de mudar de casa de cidade, Nossa, aí mudei para o litoral. Aí hoje a gente mora no litoral, aí a gente morou numa casa que também estava toda mobiliada, porque o dono, os proprietários iam mudar para Portugal. Levar móvel a Portugal não Sim. faz muito sentido. E aí depois a gente falou, não, vamos ficar aqui, vamos comprar nosso apartamento. Aí compramos apartamento, reformamos o apartamento ficou pronto, a gente falou, por que a gente não muda de novo? Vamos voltar para São Paulo, porque aqui, né, Tá vindo tanto pra a gente tá cá. vindo muito pra cá, tudo, e tem a questão da educação do meu Aham. filho. Agora a gente tá vendo essa possibilidade de mudar de novo. E aí aluga lá e vem pra cá. Aluga ou vende, a Vende. gente tá vendo o que a gente vai fazer. Mas é uma realidade que vem mudando. Tem pesquisas, isso já tem um tempinho que eu vi uma pesquisa, o brasileiro muda uma vez, 2 vezes Pouco, no né? máximo durante a vida dele. A Uhum. minha sogra mora na casa dela a vida, assim, meu marido tem quase 40, ela deve ter quase 50 anos que mora na mesma casa. Sim. E a gente fala, por que você não vende? Vai para um apartamento menor, os Uhum. filhos mudaram, mas ela é apegada à casa. Então tá hoje mudando muito esse perfil. Isso é muito bom, porque gera negócios para todo mundo. É. Gera negócio pro carreto, até pro cara que vende o plástico bolha que você vai Aham. embrulhar suas coisas para levar pro novo apartamento. Então é hoje uma tendência que eu vejo que veio para ficar, de você não ter que se mudar e levar todos os móveis. E você precisa entender muito do perfil do público daquela região, o que eles estão buscando, e pensar em retorno de investimento. Sim. Então, já pegando o gancho agora Uhum. pro homestaging de volta, as pessoas sempre falam, mas qual que é a diferença do design de interiores que você fazia para o homestaging? Né? O design de interiores é muito mais focado nos gostos e desejos daquela pessoa que vai morar no apartamento. É o sonho da vida dela, aquele imóvel. Inclusive, recentemente eu vi uma arquiteta que ela estava divulgando o imóvel, que ela tinha feito um projeto, e o proprietário comprou um apartamento de 4 milhões e gastou mais 4 milhões Não é possível. na reforma. É que quando vai pra esse nível de imóvel, não é mais uma conta financeira. Não. Não é mais uma Não é. conta de retorno do investimento. É uma É conta. o sonho a dele, pessoa... ele queria, sei lá, a piscina, queria o Uhum. mármore, e agora ela tá tentando vender por 8 milhões. Uhum. Difícil, Mas talvez. é muito Tem difícil. que ver se a região É, atende isso, né? Se ela exato. É suporta bem isso. difícil. Então, Uhum. o que a gente tem que ter em mente, né? O design de interiores é o sonho daquela pessoa. E aí você vai desenvolver um projeto para aquela pessoa que vai morar de acordo com as necessidades dela. Quando eu falo de homestaging, primeiro passo, eu analiso, né, o imóvel em si, a região, o público-alvo, o que as pessoas estão buscando, olha o quanto realmente eu consigo investir aqui para eu conseguir ter um retorno, para não investir demais. Inclusive, a gente está agora reformando uma casa perto da Cantareira, da Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo, deve ter mais de quase 300 metros quadrados, a casa é bem grande. E quando o cliente chegou para mim, a primeira análise que eu fiz foi, olha, o valor que você está pedindo não vale a casa. Por conta da região, por conta disso. Então, assim, o preço pedido não é o preço que se vende. Aí eu conversei com ele, alinhei, eu falei, vai lá na prefeitura, hoje já tá claro para você vender o imóvel. Né? Que vocês eram da época, eu não sei se o Pedro é, mas da época das páginas amarelas. Páginas amarelas de Não. anúncio? Tá vendo? Vocês são muito De anúncio de novinhos. jornal? Você Não, era aquele lembra? Era dos um telefones. Guia, era um guia desse, Sim. que era tudo amarelinho, Pra ver você os tinha que ir lá. telefones.
e olhar os Eu peguei telefones. isso. Ah, galera, lista telefone, guia telefônica, guia né? telefônico, Era. Minha mãe tinha Para isso. você conseguir fazer um orçamento era super complexo, e você Aham. não sabia o quanto o outro Não tinha o tava Google. tava Não. cobrando. Hoje tá muito mais fácil e Sim. claro. Então a Uhum. venda de imóvel tá ficando mais transparente. Não dá para você Sim. colocar um preço que não vale. Uhum. Então ele chegou para mim, eu alinhei, falei, vai lá no site da prefeitura, olha. E ele é super detalhista. Aí ele foi lá, olha, falei, realmente, a gente alinhou ali um valor, alinhamos um valor de reforma para ele conseguir vender, porque ele tinha ficado com esse imóvel há mais de 2 anos para vender e não vendeu. Aí decidiu alugar. É um inquilino ficou acho que uns 2, 3 anos e ele detonou a casa. Ai, Uhum. Tá na justiça, enfim. De qualquer forma, ele ia precisar reformar para vender. E aí é que a gente entrou no jogo, mas primeiro a gente alinhou o investimento para depois A decidir expectativa, né? a expectativa de Uhum. venda, o quanto ele ia investir. A gente está investindo mais de 200 mil na reforma. Nossa, bastante até. É bastante, porque a casa é casa grande, né? Hum. É mais de 200 mil nessa reforma. A gente alinhou essa expectativa de tempo. E assim, não é dar desconto, eu vou vender mais barato. Você compra o shampoo mais barato, o sabonete mais barato, o sapato mais barato? Não compra. Você compra aquilo que realmente melhor custo-benefício. E você tá falando do imóvel que a pessoa vai viver a vida dela, que os filhos vão, né, brincar ali, que ela vai passar os momentos bons ou ruins. Não vai comprar qualquer coisa. uhum, Então, o público tá cada vez mais exigente. sim. E muito e muito é a questão das construtoras, que elevaram esse nível. Uhum. Né? A gente conversa muito com os corretores, a pessoa chega lá no stand de vendas, tem decorado? O corretor fala que não, ele vai embora, ele nem Ele entra já pra tá ver. esperando. É, existe Deixa uma eu- expectativa. Em cima desse negócio aí, só pra gente entender, você consegue mudar o patamar da casa? Assim, eu investi 200 mil, antes seria uma casa de um padrão médio, mas agora eu vou posicionar ela como uma casa de luxo, ou não? Então, o que Uhum. a gente faz? É sempre uma análise, Uhum. tá? A gente não pode ser a casa mais cara ou o imóvel mais caro do Uhum. condomínio da região. Uhum. Eu passei isso recentemente com outro cliente, que ele comprou um imóvel de house flipping. E a gente fez também um primeiro estudo de Uhum. orçamento, estava 160 mil para reformar. Uhum. E aí eu falei: olha, você comprou por tanto, você vai vender por tanto? Não dá para a gente investir isso, que você não vai ter retorno. E outra, se subir muito o nível, a pessoa pode comprar um apartamento, às vezes está um pouco inferior, num bairro melhor. Uhum. Então tem que ter esse jogo, que, por exemplo, no Uhum. design de interiores não tem essa visão. Design de E interiores é o desejo, é o desejo, sonho. é a parte estética só. Exato. A gente entra Uhum. na estratégia de vendas. Tá, legal. É isso que a gente faz, Então, é o mais uma homestaging, parte de marketing. ele pensa também como, entre aspas, um corretor. Ele avalia o preço do mercado Uhum. desse imóvel e ele avalia se esse investimento faz sentido. A gente não dá, só a linha, né? A gente não dá preço no imóvel, mas a gente consegue fazer uma análise e buscar parcerias com corretores da região Que para avaliam. nos darem essa base. Uhum. Entendi. Então a gente faz sim uma análise da região, dos portais, né? A gente entende um pouco da avaliação, mas eu, como stager, não posso avaliar Sim. um imóvel. Porque eu Uhum. sou uma profissão de avalista de Sim. imóveis e tenho um corretor. Então a gente tem parcerias até para entender, porque muda de bairro para bairro, às vezes de Uhum. De rua. rua pra O rua. Pedro entende É. muito bem, né? Porque o Pedro, eu falo, o Pedro comprou uns imóveis muito bons, né? Uhum. Aquele primeiro que a gente fez, você falou, não, na rua do lado tem um que é muito mais caro Isso, e lá ele da Vila Buarque, né, que a gente fez. Exatamente, que Uhum. alugou super rapidinho. Então tem que ter uma estratégia de entender. E aí a gente indica muito você ter parceria com corretores do bairro. Uhum. E não de grandes plataformas, porque aquele corretor do bairro ele vai entender. A gente está fazendo uma reforma em Moema, 2 quadras para baixo alaga. Uhum. Sim. Isso já Moema alaga muda bem. também. Aí, você tem feira na rua, também já muda Tem gente que a gosta, tem gente que não precificação. gosta, É. Porque aí você não depende. pode sair de Uhum. carro durante, sei lá, do dia da feira. Uhum. Então, essas coisinhas aí precisa entender para conseguir fazer uma melhor avaliação do imóvel. Então, voltando à pergunta, você Uhum. consegue subir ele de patamar? A gente consegue
gerar valor. Não necessariamente a gente vai aumentar muito o preço de venda daquele Uhum. imóvel. Então a gente faz essa análise. Por exemplo, nessa casa que a gente está fazendo na Cantareira, a churrasqueira ficava lá no fundo. E a gente está trazendo essa churrasqueira para frente, integrando com a piscina, porque não faz sentido Uhum. a A piscina churrasqueira tá aqui, isolada. a casa e a churrasqueira isolada Entendi. no É. fundo. São decisões de reformas estratégicas para mudar a Para percepção de agregar. valor da casa. Legal. Era uma casa Uhum. que o corretor, quando foi lá inicialmente, Avaliou. avaliou em 1.400.000, 1.500.000, alguma coisa assim. Uhum. Eu falei, olha, a gente vai fazer essas modificações, já começamos. Aí ele já tá entre 1.500 e 1.600. Tá. Então ele subiu um pouco, mas não exageradamente. A ideia não é o house flipping, aqui Não não é é o ganhar house não é ganhar o flipping. lucro em cima da reforma, e sim aumentar a liquidez e a Isso, atratividade. É exatamente. tirar as contestações, Ah. né? Exatamente. Então, Uhum. quanto mais contestação você tira, mais fácil e mais líquido se torna esse imóvel. Isso. É uma das características do nosso trabalho, que também é um pouco diferente do design de interiores, é entender quais são os pontos negativos Uhum. ou os pontos que podem gerar ali Uma alguma dúvida, objeção alguma na hora de objeção, comprar. Uhum. Legal. né? Então, por exemplo, nessa casa tem perto da piscina tem um lugar que dá para ver uma favelinha lá longe. Então a gente vai colocar umas árvores, umas plantas mais altas. E tem um vizinho também que você consegue ver. Você na piscina vendo o vizinho, numa Uhum. casa de 1,5 milhão. Então a gente vai colocar umas plantas para tampar essa visão. É um ambiente um pouco mais escuro, então eu trabalho com cores mais claras e uma iluminação mais forte. Nossa. Então, Uhum. entender da circulação. O Que corretor legal. vai apresentar este imóvel, por onde ele vai entrar. Nossa, até nisso. Até isso a gente Uhum. pensa. Por onde ele vai entrar, ele vai apresentar o imóvel, depois a gente fala, você vai sentar, indicar, Uhum. orientar o seu cliente que sente Pra ele ver nessa essa cadeira, vista. para ele ver essa Olha vista. só. Então é muito mais. Se a gente Uhum. fala de estratégia de marketing, mercado Uhum. imobiliário, as pessoas veem muita estética, né? Ah, então é só decoração, é só colocar uma Não. alfadinha e deixar ele bonitinho. Mas não, é você entender o valor, né, daquele projeto inteiro que você está criando e ter essa expertise. Isso aqui eu vou investir um pouco mais, isso aqui eu vou investir um Uhum. pouco menos. Então eu venho dessa trajetória do design de interiores e venho construindo muita coisa no Brasil. Porque uma coisa é você pegar o que tem lá nos Estados Unidos e trazer para cá. Eu tenho essa minha amiga que a gente conversa bastante, ela fala: "Ai, amiga, aqui é tudo branco, bege, sem graça". Tipo, a gente tenta trazer um pouquinho, porque é brasileira, né? A gente tenta trazer um pouquinho de cor num quadro, numa almofada. E no Brasil a gente gosta Gosta de de cor. cor. Se você Uhum. deixa tudo branco, neutro, despersonalizado, como é o estilo deles, que eles gostam lá, aqui às vezes fica sem graça. Aham. Então você Uhum. tem que colocar uma cor. Isso tudo é estratégico dentro do trabalho que a gente faz. Aquelas pinturas mais geométricas, né, que tá na moda, o pessoal Uhum. super gosta disso. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu tenho uma imobiliária e a gente trabalha muito, meus corretores trabalham muito com imóvel na casa de 2, 3 suítes, aqui na região Jardins e, enfim, Zona Oeste de São Paulo. Existe uma dificuldade muito grande da gente convencer o investidor, a pessoa que está vendendo esse imóvel, de fazer uma alteração nesse imóvel para valorizar esse imóvel e fazer esse imóvel vender. Porque o homestage ele ainda não está penetrado no Brasil de uma forma boa, de uma Isso. forma grande, Uhum. pelo que eu sinto, né? Dentro do mercado imobiliário. Sim. Quais são os desafios que você tem com relação a isso? Porque, por exemplo, vamos falar de um imóvel nos Jardins aqui. Eu vou falar de um exemplo que está hoje na minha Uhum. imobiliária. Nessa carteira lá. Tá hoje, existe hoje essa dificuldade com a gente. Um imóvel nos Jardins, muito bem localizado, Alameda Jaú, muito bem localizado. 2.650.000 é o preço desse imóvel. Ele deveria ter 3 suítes pela metragem, 200 e poucos metros Isso é quadrados. importante. Tem só duas? Ele só tem 2. Uhum. E o pênalti desse imóvel é justamente esse. Todo cliente que a gente leva, o cliente fala, não tem 3 suítes, quero outro. E, só para finalizar, o proprietário, ele decidiu, eu cheguei para ele e falei, por que você não faz um home staging e altera, faz a terceira suíte e a gente faz uma reforma de média de 100 mil e você consegue vender esse imóvel por 2.700, 2.800. Aí ele, não, prefiro tirar o valor Não, de do que fazer a obra. 2.650 para 2.400 Uhum. e eu não faço a obra e a pessoa cuida da obra. Só que a gente sabe que o brasileiro, ele também gosta de uma coisa pronta. Pronto, ele não quer fazer a obra. Ele não né? quer que você Ninguém venda quer, e fale, só não dá tem como trabalho. fazer a obra. É. Não, obra para ele é trabalho, é problema. Uhum. Por mais que a gente venda a solução, mas a obra, comprar uma coisa pensando na obra, ele não vai querer.
Ele vai querer comprar uma Sim, coisa ele não pensando na consegue solução. enxergar. Não consegue. Ele não consegue enxergar que vai ser mais barato, Uhum. vai ser 2.300 e não 2.800. Ele não consegue. Quais são os desafios que você passa com relação a isso e como que você supera esse desafio? Olha, eu comecei no Homestage em 2015. Então, assim, já tem bastante tempo que a gente tá no mercado, quase 10 anos. Uhum. E foi uma construção, está sendo uma construção, porque a gente tem grandes desafios. Primeiro, essa conscientização dos proprietários que as pessoas não compram mais barato, por mais que você dê desconto, ela não vai conseguir visualizar. E, de novo, tem aqui isso que você falou do trabalho de fazer a obra, do desgaste, do tempo, que as pessoas não querem. Uhum. Então, hoje a gente tem muitos imóveis parados no mercado e o que eu sempre falo assim, né, eu como profissional, quantos imóveis eu consigo atender, a demanda que eu consigo atender. Então, eu vou focar nos proprietários que querem investir e eu vou usar isso como marketing para aquele que não quer. Então, Uhum. você tem, sei lá, 100 clientes na sua carteira, você divulga, desses 100, um vai querer fazer, mesmo que seja talvez alguma coisa mais pontual. Esse vai vender mais rápido, você usa isso como case para convencer os outros. Eu comecei fazendo isso lá atrás, no meu blog, que quando eu entrei com o homestaging, eu percebi que não era só, olha que fotinha bonita, olha como ficou, era antes e depois, que linda a decoração. Era realmente mostrar resultado. Então, dentro do meu blog, que é o chai.com.br, eu venho trazendo cases, né, de sucesso. Olha, a gente fez isso e vendeu assim. Vou te contar uma, tá lá no meu blog. Era um apartamento de 1.200.000. Era 1.200.000. Ele estava 6 meses no mercado, foi comprado de leilão. E a pessoa tinha feito uma reforma. De novo, design de interiores. Você faz pensando em você não faz pensando na venda. A hora que você vende, virou elefante branco. Uhum. E ele transformou 4 quartos em 3 suítes. Só que 2 suítes ficaram muito estranhas. Porque uma tentar explicar. Uma tinha o quarto e aí o banheiro ficou, tipo, na janela do quarto. E aí ele fez uma porta de correr, então se você fechasse essa porta de correr, você não tinha iluminação. Nossa, não tinha iluminação no quarto? Não tinha iluminação no Nossa. quarto. A janela ficou no banheiro. Nossa. E aí de um lado ficou o box e do outro lado ficou a pia e o vaso sanitário. Então a gente trouxe uma análise ali, eu falei, onde que o banheiro e o quarto parecem ser legais juntos, para num spa. Então vamos tentar transformar e trazer uma sensação mais de spa. Então a gente fez um deckzinho de madeira, trouxemos alguns elementos e ficou legal. Aí o outro era o maior desafio. Gente, vocês precisam ver isso lá no meu blog, assim, Se vocês não acharem, me mandam, Chay, qual que é o case do banheiro? Pode comentar no Comenta. vídeo aqui. E o outro, a pessoa simplesmente, realmente, transformou um quarto num banheiro. Então, você sentava no vaso aqui, a janela do quarto estava aqui. Nossa. E pra piorar, como tinha que fazer os encanamentos do vaso, o cara fez um degrau desse tamanho. Ai, gente. Então, assim, o vaso realmente ficava... Ficou um trono. Assim, você olhava pro vizinho e eu falei... E você entrava naquele banheiro... E era o último da casa. Então, tem isso também. Como corretor apresenta o imóvel... A ordem vê. Então, a pessoa vinha, tá, ok. Aí, naquele quarto ficava mais ou menos... Hora que chegava no Chegava no último, final... acabava. Quero ir embora. Meu marido foi lá, né, comigo. De vez em quando eu levo ele a gente veio pra São Paulo, aí eu levo ele nos apartamentos. Aí falei, até que ok. Um piso clarinho, porcelanato branco, bancada a cozinha integrada com a sala, quartzo branco. Aí ele foi indo, eu falei, deixa ele. A hora que ele voltou, ele, meu Deus, o que é aquilo? E aí a gente conseguiu fazer um trabalho incrível. E esse apartamento, ele recebia visita toda semana. O cliente Então a localização era boa. A localização era muito boa, era um prédio que tinha... Era um condomínio grande, bem conhecido na região do Tatuapé. Ele me passou uma lista de mais de 20 corretores. E aí a gente fez o trabalho do homestage, ele investiu uns 30 mil entre manutenções, trocou o espelho que estava manchado, alguns pontos de iluminação, pinturas pontuais, gastou uns 30 mil com o homestage e as manutenções. Vendeu em um mês. Olha isso. Na primeira semana ele teve proposta, aí não deu certo. Na segunda, ele voltou a divulgar, ele teve uma outra proposta, e aí depois apareceu alguém querendo pagar praticamente à vista. E aí ele vendeu por 1.250.000.
Então ele vendeu por 50 mil a mais, em 30 dias investindo Investiu 20. 20. Ó, Desculpa, 30. Agora eu investindo fiquei 30. pensando aqui, tanto para esse seu caso quanto para os seus clientes, faria sentido quando tem uma oportunidade, é o que eu penso como investidor, né? Quando tem uma oportunidade muito boa, assim, que você olha, nossa, se eu investisse aqui 50 mil, 100 mil, eu poderia vender por mais, eu poderia vender mais rápido. Faria sentido vocês mesmos investirem? Ó, eu coloco aqui 100 mil reais nesse apartamento dos Jardins, mas eu quero 150 mil de volta, obviamente mais a comissão, porque a comissão é outro trabalho, Uhum. quando vender esse imóvel. Tá, eu vou responder, Uhum. só voltando à pergunta dela, Uhum. e essa pergunta é muito pertinente, Muito boa. Pedro, muito boa. Uhum. E eu vou te contar o processo, Uhum. né? Você falou, eu era um apartamento de. Ali precisava ser 3 suítes, são 2. Uhum. A gente precisa sempre analisar a demanda. O que as pessoas estão buscando? Porque, sinceramente, vai ficar no limbo. Hoje, o que eu vejo, na grande maioria dos casos, apartamento de 2 quartos está no limbo. Uhum. Por exemplo, eu tenho um filho. Teoricamente, eu precisaria de 2 quartos. Só que eu trabalho muito em casa e o meu marido também. Escritório. Então, no mínimo, eu preciso de 3 quartos. Uhum. Sim. Né? Eu Até vou um- receber uma visita. Então, assim, e aí qual que é a questão do 2 quartos? As pessoas que têm dinheiro, às vezes, para comprar um 2 quartos usado, que é um pouco maior, estão comprando estúdios novos. Porque vai valorizar, porque o prédio é novo, é mais moderno. E os apartamentos de 2 quartos realmente estão ficando parados. Sim. A gente passou por uma questão assim com um cliente agora de um 2 quartos, até vim de lá para cá que a gente está desmontando esse apartamento. A gente fez ele fez uma reforma intermediária, não fez a reforma. E aí ele tentou cobrar um pouco acima do que a Uhum. gente tinha conversado inicialmente. Ficou ali uns 2, 3 meses e não vendeu. Aí ele voltou pro preço de mercado e aí vendeu acho que mais uns 3 meses. Então deu 6, 7 Bom, 6 meses meses tá bom. de venda ali no house Uhum. flipping também. E a gente fez esse processo do homestaging. Então tem que fazer uma análise. A gente gosta sempre de fazer essa análise. Então, o que a gente fez de Moema? A gente transformou o banheirinho de empregada Uhum. numa suíte. Então, este apartamento de Moema, ele tem 3 quartos, sendo 2 suítes. Bom. A lavanderia ficou menorzinha, mas a gente conseguiu ter uma suíte a mais. Uhum. Então, quando você consegue fazer essa intervenção, ajuda a dar uma valorizada. Então, não tem como generalizar. E o pessoal fala, invista em imóveis, porque imóveis sempre valoriza, imóvel é bom. Tem que saber, né? Tem É que igual saber. ação. Exatamente. Ação é boa, você ganha muito dinheiro com ação no mercado Depende. financeiro? Ganha, Uhum. mas não é todas as Uhum. ações, e não é sempre. Imóvel é a mesma coisa. Se Sim. você investe errado e não faz o que precisa ser feito, e aí entra numa questão, mas o homestay não é tão divulgado hoje no Brasil e tudo. E aí existem 2 pontos. O ponto de sim, realmente não é tão divulgado, e que falta profissionais com essa expertise, com essa Uhum. visão. Porque não é só uma Não é decoração. só a Não é só a decoração. decoração. Exatamente. Você tem que ter essa Uhum. expertise de entender o mercado imobiliário, o que essas pessoas estão buscando, além da parte estética. E aí, investiria? Eu investiria. Se eu, investiria. se eu chegasse pro proprietário e falar, ó, eu invisto 100 mil reais na reforma, mas eu quero ser remunerado em 140, 40%, 130 em um ano para vender esse imóvel, mais o trabalho que eu já faria da comissão. Eu já recebi uma proposta de um Uhum. proprietário que ele Uhum. comprou um estúdio com a gente. Ele queria decorar ele com a gente Uhum. e colocar na locação. Uhum. Só que aí na decoração ele perguntou se eu decoraria com o meu caixa Uhum. e da locação eu tirasse Uma metade. remuneração. Metade? Nossa. Metade para ir pagando e aí depois que eu finalizasse o pagamento ele pegaria a locação toda. Mas cobrou alguns juros, alguma coisa? né? Por exemplo, coloco, vai lá, 60 mil, eu pegaria 100 durante um período. Aham. Uhum. Só que o período de Longo. retorno para mim eu achei longo. Uhum. Se fosse um proprietário para venda, aí eu acho que Faria. eu colocaria com mais força. Eu colocaria mesmo. Eu colocaria, eu venderia e aí pronto. Uhum. Mas Bom aí, ouvir Ó, isso. já a resposta dele, eu já tô. respondendo, eu investiria. Já vi uma oportunidade Já de temos negócio uma aqui, hein? oportunidade. Eu acho bom. As pessoas falam, nossa, eu queria ter uma máquina do futuro, né, aqui no Uhum. Brasil, para tentar ver o que vai acontecer lá na frente. Uhum. É só pegar um avião e ir para os Estados Unidos, o que eles passaram lá. Aham. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem grandes desafios
principalmente dentro do mercado imobiliário, que é muito diferente do mercado lá de fora, que é mais maduro. Então, a gente não tem, por exemplo, essa exclusividade do corretor, né? Muitas vezes é um querendo passar a perna do outro. Teria que Todas ser as exclusivo nesse cenário. Não faz sentido teria. você investir 100 Sim, mil tem e... um bom contrato Ah. para amarrar. Inclusive, a gente estava conversando com umas mentoradas aí, eu estava conversando com ela esses dias, ela falou assim, eu fiz uma avaliação de um imóvel e eu fui lá no portal buscar, o cliente, o proprietário tinha deixado em 3 imobiliárias e o imóvel estava em 5 imobiliárias. Então, muitas vezes, a pessoa pega a foto de uma outra e publica, Uhum. divulga sem nem, Sem ou às vezes pedir. até o cliente saber ali. Uhum. Então, tem uma questão do mercado imobiliário que também precisa amadurecer e também mostrar resultados, e eu vejo que está cada vez mais difícil, né? A gente tem muito corretor despreparado, muito corretor que entra na profissão porque vê uma possibilidade de ganho, mas ele não tem um planejamento financeiro para se manter, porque, como qualquer outra profissão, você demora um certo tempo Sim. para Uhum. você ter os seus clientes, fazer o seu nome, gerar vendas. Pode ser que você faça uma venda no primeiro mês? Pode, mas é difícil. Então, ter este planejamento, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem. Elas começam a empreender, né? E no caso do corretor, é muito isso, né? Você é um autônomo ali. Uhum. Por necessidade. Então, Sim. tem muita gente despreparada que faz com que queime o mercado. Sim. Porque o corretor, assim como qualquer outra profissão, não vive de uma venda, né? Ele vive de uma constância. Então, ele Exatamente. precisa ser constante, ele precisa crescer o tempo todo. Eu acho que o mercado brasileiro, ele peca justamente nisso. O corretor, ele está sempre pensando na próxima venda, na próxima venda, na próxima venda. E hoje, com a digitalização, a venda, ela está sendo cada vez mais difícil, porque o cliente chega sabendo mais que você. Sim, Então, sabe o corretor mais não é que mais você. apresentar maquete e Uhum. apresentar decorado. O corretor, ele tem que saber de mercado, ele tem que saber de concorrência, ele tem que saber de política, ele tem que saber de mercado E financeiro. assim, o que eu percebo é qualidade, não quantidade. Sim. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa há uns 2 anos atrás, com mais de 100 imóveis que passaram para o homestaging, e a gente tem uma média de que 86% deles vendem em até 3 meses. Nossa, Nossa. muito bom. Isso, 3 meses pro Brasil É muito é É rápido. muito rápido. E é são muito imóveis de rápido. 1 milhão e pouco, né? Não Varia, necessariamente. desde Aham. econômicos até alto padrão e luxo dentro dessa pesquisa. Isso é um bom ponto. O homestage, ele é acessível para um imóvel de 300 mil? Talvez o pessoal que tá Até olhando aqui menos. acha que o homestaging é só para quem tem Ó, apartamento de 1 milhão. Ele é acessível para Minha Casa Minha Vida, por exemplo? É, também, para todos os padrões, dentro das suas devidas claro, você proporções, não vai né? investir Eu tenho 50 um mil. vídeo Né? de um investidor que fez o trabalho de homestaging com uma mentorada minha, tá lá no meu canal. Ele comprou de leilão uma casinha, tava 1 ano para vender, Uhum. não vendia. Aí ele descobriu o homestaging, me encontrou, eu me indiquei essa mentorada para desenvolver um trabalho com ele. E ele fez o homestaging e vendeu em 30 dias. Quanto que ele investiu? Nossa. Fora que, vou contar, Uhum. ele tava pedindo eu não lembro exatamente, mas era algo assim, 150 mil, vendeu por 170 mil, 20 mil a mais em 30 E ele dias. investiu quanto? Eu não tenho muito uma ideia, mas certeza que menos de 10 mil. Porque ele precisou Ah. fazer algumas pequenas manutenções ali, menos de 10 mil com certeza. E quem comprou a casa tinha ido visitar, mas não se imaginava morando. E pagou 20 mil a mais depois com o homestaging. Tá Tem vendo? esse depoimento dele lá no meu canal contando a experiência. É. Então é sempre pensar em retorno de investimento. Meu marido é assessor de investimentos, então a gente conversa muito do dinheiro na linha do tempo, que você não faz as contas. 1 ano com esse imóvel parado, Uhum. quanto de dinheiro você não já perdeu? E a inflação Uhum. que comeu o seu dinheiro ali? Você não faz as contas. Comprei por 100 mil no leilão, vendi por 200 e tive o resultado de 100 mil. Não. Se demorou 3 meses, é um resultado. Se demorou 1 ano, É 2, outra coisa. Perfeito. é outra coisa. Então, a gente tem que pensar ainda, principalmente agora que você tem, né, a questão de inflação, de uma série de coisas, o imóvel não valoriza. Se ele não vender durante 1 ano, você não vai cobrar mais, você vai dar desconto. Então, tudo isso precisa entrar, senão você tem prejuízo, você não tá vendo. Uhum. O dinheiro está sendo corroído ali na linha do tempo. Então, Sim. 1 ano parado. Aí, depois que ele vendeu esse, que ele pegou segurança,
Dentro de um ano, ele já tinha comprado, se eu não me engano, uns 5 imóveis. De leilão também? De leilão. E aí Leilão, sempre padrão colocou econômico. homestage em todos. Ele fez homestage com essa mentorada Ah, minha. E tem uma live até grande dele lá no canal falando. E ele falou, porque você tem que pensar pro investidor que não é um imóvel. Você imagina em um ano. uhum. Você pega o imóvel, vende um ano, é um resultado. Uhum. Aí você pega, o imóvel vende em 3, 4 meses. Você pega e reinveste esse dinheiro. Yeah. Meu, em um ano você pode comprar e vender 3 Quatro, imóveis. 3, Aham. 4 imóveis. 3, Aham. 4 imóveis. E aí você vai ganhando segurança de que aquilo faz, aquele imóvel faz sentido. Então, eu falo hoje para buscar um profissional de stage até antes de comprar. Boa. Porque tem muita gente que compra elefante branco. Chegou um cliente para mim, também comprado de leilão, uma casa enorme em Campinas. E aí tinha que trocar telhado. Ele fez algumas modificações, algumas melhorias que precisava ser feito e estava tentando vender a casa. A hora que eu bati o olho no anúncio, eu falei, cadê a piscina dessa casa? Pra Não comprar tem. uma casa de 1 milhão e acho que era 1.600.000, 1.700.000, sem piscina. Uhum. Não dá. E a pessoa fala, vou ter que comprar, vou ter que fazer a piscina. Eu prefiro pagar 2 milhões. É, Uhum. Eu prefiro pagar Exatamente. 2 milhões e Uhum. já ter a piscina, entendeu? No meu Aham. espaço gourmet, já levar. Se tiver móveis, até melhor, entendeu? Uhum. Eu tô com outro agora que a gente tá negociando. Ele também tem uma casa comprada de leilão, também 1 milhão e. Acho que é 1 milhão e 700. Ele demorou acho que uns 4 meses para pegar a casa, por conta do leilão, Sim. enfim. Aí gastou mais uns 3, 4 meses para reformar e já tá 3, 4 meses no mercado. Então quer dizer que já deu um ano Uhum. e o dinheiro dele já foi, né? Ele já Uhum. colocou o dinheiro ali na casa e o dinheiro tá sendo corroído pelo tempo. E não vende, não tem procura, o mercado tá competitivo, da pandemia deu um boom no interior, Uhum. os preços subiram muito. As pessoas foram para o interior e hoje tem muita demanda, porque as pessoas começaram a construir, enfim. Então, você tem uma concorrência maior. E ele fez uma reforma, de novo, sem ter uma estratégia Do gosto por trás. dele, não da estratégia Não da foi nem venda. nem o Uhum. gosto dele, mas é que as pessoas fazem uma reforma muito básica. Pinta tudo de branco. No caso dele, tem uns espelhinhos de tomada que nem tirou, não Às colocou vezes de até volta. gasta mais, mas não é Tem um inteligente, né? detalhe no piso que é, sei lá, tinha sido quebrado, que ficou destoando dos outros. Uhum. A cozinha tá estranha, porque ele fez uma bancada assim, em U. Eu falei, onde que eu coloco a geladeira nessa cozinha? Vai ficar lá na copa, do outro lado, tipo, não Ah. faz sentido para uma casa de 1 milhão. Então, entenderam esses Uhum. pontos de objeção? Eu falei, meu, você vai gastar mais uns 150 mil aqui para deixar a casa vendável. Aí ele fez uma reforma, gastou dinheiro, tentou vender 100, aí agora não vendeu, quer fazer uma outra estratégia, aí entra naquilo, né? Se eu correr, o bicho pega, se ficar, o bicho E come. agora eu boto mais dinheiro Porque aqui. já passou um ano e Uhum. não vendeu, e eu vou colocar mais dinheiro. Por que não fez lá atrás? Uhum. Então tem Tem que muito isso colocar. dentro do mercado imobiliário. Ah, eu vou esperar para ver. Eu acho que vai vender, Esse é o pior erro. Uhum. entendeu? E não pensa na estratégia desde o começo, porque depois dá mais trabalho. Você vai ter que tirar as fotos do portal, falar com os corretores, subir fotos novas, criar outra estratégia. A pessoa que estava empolgada procurando já viu, aí vai ver de novo, Uhum. sabe? Então, assim, faz logo, já prepara o marketing dela, já pensa. Então, eu vejo que tem essas duas questões de pessoas que ainda não entenderam qual é realmente a função do homestage, que é muito mais uma estratégia de venda daquele imóvel. Falta também profissionais qualificados, né? Por isso que a gente, além da mentoria, dos cursos que eu tenho, eu criei junto com a Fernanda Genton, que é a minha sócia, uma associação para profissionais. Porque tem muita gente falando que faz homestage Mas e não que vai. não Uhum. e aí queima de novo a mesma coisa que acontece com os Muda o corretores, Uhum. queima com a gente que está Muda começando o nesse conceito no mercado de mercado, forma né? séria. Aham. E uma pergunta que o Pedro fez, né, das imobiliárias investirem no homestaging, e aí eu vou contar a questão dos Estados Unidos. Então, quando começou o homestaging, ele foi crescendo, a grande maioria quem realmente investia no homestaging até poucos anos atrás eram os proprietários. Uhum. Então, até poucos anos atrás, a grande maioria das pessoas que realmente pagavam o homestaging, que é o que acontece hoje, né? É o Isso nos proprietário, Estados Unidos. isso nos Estados Tá. Unidos. É o proprietário, porque o imóvel é dele. Aí, nos últimos anos aí, começou a ter uma maior concorrência e como a comissão, você tem um valor
de comissão, mas esse valor da comissão ele pode ser negociado. Aqui no Brasil é 6%, mas sempre É negociado. às vezes negocia um pouco, diminui ali. Então, em vez deles diminuírem a comissão, as imobiliárias começaram a oferecer o homestaging. Porque você eleva o nível do imóvel, você consegue até vender o imóvel mais A comissão caro. até vai ser um pouco maior. A comissão até um pouco maior e ele diferencia. Então, hoje, não é assim, grande parte das pessoas que realmente pagam homestaging são as imobiliárias Olha e os só. corretores, porque valoriza o imóvel. E aí ele não precisa dar desconto, né? Ele agrega, vende, porque a questão é vender mais rápido. Aham. A gente faz bastante Todo mundo quer trabalho. vender mais rápido, o proprietário, o Porque corretor. é tempo, né? Sim. O corretor fala, esse imóvel é muito bom, eu até conseguiria vender esse homestaging. Mas ia demorar uns 4, 5 meses, eu ia ter que fazer umas 20 visitas aqui, é o meu tempo vindo aqui apresentar um tempo de argumento de vendas, né? Que eu tenho que ficar. Eu brinco, né? Eu falo que o corretor parece ilusionista. Ele abre a porta e fala: imagine que é essa sala que você pode colocar. Não precisa um imaginar, sofá vamos ver como é que é aqui, mesmo. ou como tem morador, né? Olha, não repara, tá? Na bagunça. Não repara em tal coisa. Então é meio isso, tipo, não tem como a pessoa não reparar e a pessoa E não aí, ver. a Brick vai ser a primeira Olha só. aqui, ó. Um Parece- Já diferencial vamos fazer a competitivo da parceria, Brick hein? aqui, ó. Ah, Eu pego a interessante, viu? exclusividade e eu vou investir aqui 50 mil pra deixar esse teu imóvel mais bonito pra vender. Esse negócio é interessante. É muito Corretores no interessante. Brasil já tem feito isso agora? Tem alguns Falando sobre corretores, aqui. tem imobiliárias, tá? Que já estão atuando com homestaging, que tem parcerias com profissionais. São poucas ainda, mas já tem. E os feedbacks que a gente tem são muito bons. Geralmente o tempo de venda você reduz em cerca de 3 um meses. ano para 3 meses. Um Ah, ano acho que para 4 depende do meses. valor, né? Não é Depende só de isso, vários né? fatores, tá? Sim. É assim, não. Hum. A média é mais ou menos 3 a 4 meses ali, um pouco mais de 80%, vem em torno de 3 a 4 meses, mas tem que ter a estratégia correta desde o começo. Claro. Então, quando eu descobri o homestay, comecei a atuar, foi uma transição para sair do design de interiores e trabalhar só com homestay. Então, foi 2015, eu fiquei até final de 2017, 2018, que eu falei, não, só vou fazer isso na minha vida, é algo que eu realmente me apaixonei, algo que eu quero levar, e comecei a dar as minhas primeiras palestras, cursos, mentorias, porque eu fazia um negócio bem disruptivo. E eu ainda faço uma outra coisa que eu cresci bastante por conta dessa visualização, que são móveis cenográficos. Fala um pouco mais. Descreva. Fala um pouco mais. Vamos lá. Quando eu comecei a entrar no mundo do homestay, eu fazia muito imóvel com morador e imóvel para locação tradicional. 2015. O Airbnb entrou no Brasil quando, Pedro? Ah, já tem um tempo. 18, 19. Não, acho que até antes. Acho que 2016, Mas bombou 2017 foi que tava talvez mais começando bombando, por é. aí. 18, 19. Exatamente. Então, assim, eu comecei, nem tinha Airbnb. Então, eu fazia muito imóvel para locação tradicional e com morador. E conforme eu fui crescendo, fazendo mais trabalhos, e parece que foi da noite pro dia, mas isso demorou anos, Tudo entendeu? demora. Tudo demora, não tem mágica, gente. Mágica é só lá no é Reels tempo- que a pessoa pega. Antes e depois. O antes e depois eu vejo o Matheus Wilt, né? Que é aquele que fica tipo roupa rosa, não sei o quê. Ele faz as transformações assim dos ambientes. Eu já vi uma No dele. Reels de 40 segundos. Ah, Eu me cansa só de assistir, porque ele tem que cortar a madeira, eu vi colocar isso. Eu vi esse vídeo filetinho. essa semana. Durou meses. Eu falei, durou, sei lá, meses pra fazer aquilo tudo, o trabalho que deu, e ele reduz o negócio, só no Instagram, no TikTok, que é rápido. Então, assim, foi uma transição entre o design de interiores pro homestaging. E aí, por conta disso, começou a surgir também uma curiosidade, uma demanda das imobiliárias dos imóveis vazios. Você tem uma média de quantos imóveis estão vazios Vazio, na sua vazio, carteira? sem Você nada. tem imobiliário? 30%, 40%? Acho que uns. Não, mais. Mais? Dos grandes, mais. Mas, Imóveis estúdio, geralmente eles vendem imobiliado, né? Aham. Mas os grandes vai para 70%. 70% da sua carteira tá sem Tá móveis. sem nada. Então, aí começou a surgir essa demanda lá atrás. Chay,
O imóvel tá vazio, o que que a gente faz? Falei, precisa mobiliar e decorar, mas eu não faço isso. Naquela época, 2017, não tinha empresa de locação de De imóveis. imóvel. Tem de Uhum. festa o cara coloca hoje e tira amanhã. Não tinha. E eu sou design na época, né? Era design de interiores. Eu vendo serviço, eu vou comprar móveis. Porque nos Estados Unidos, os profissionais de home staging, eles têm galpões de Aham. Uhum. móveis. É um Coloca e negócio tira, né? alucinante. Eu fico babando, assim. É incrível. E então eu falei, eu não tenho. E aí começou a surgir essa demanda e eu sou uma pessoa muito criativa, né? Como eu falei dos motéis, que eu queria decorar os Uhum. motéis e tudo. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, meu, o que que eu consigo fazer? E nos Estados Unidos eu já tinha visto que eles faziam as camas com colchão inflável. Lá eles tinham um colchão inflável que era maior, assim, mais alto. E eu fiquei pensando, eu lembrei da época da faculdade, eu gosto muito de trabalhos manuais também, apesar de não fazer Uhum. tantos mais. E falei, por que que eu não começo a desenvolver uma linha de móveis cenográficos? Porque lá eles usam o colchão inflável mais alto, aqui eu coloco em cima de uma caixa de Uhum. papelão, coloco o colchão inflável por cima, não preciso levar uma Não. cama inteira. Porque a questão dos imóveis vazios é a logística. Tem que ser algo prático de Aí eu levar, vou levar né? um sofá, Não. 2 metros, 3 metros, vou levar uma cama, um colchão. Tipo, tudo isso é custo, transporte, onde eu vou guardar isso Uhum. depois, o quanto custa. Falei, tá, a cama dá para fazer isso. E os móveis maiores, mesa, sofá, e aí foi que eu fui desenvolvendo. Então, hoje a gente tem uma linha de móveis cenográficos, por exemplo, sofá que eu faço com caixa de papelão e coloco uma capa por cima. Mesas que a Gente. gente desenvolve, umas cenográficas, mesinhas que são Uhum. desmontáveis. Então a gente rack que eu faço que é só a frente assim, não Só tem um fundo, não hackzinho tem na nada, frente. só o Aham. rack assim na frente. Então a gente foi desenvolvendo e crescendo. Lá quando eu comecei, a gente usava muito o adesivo que imita madeira. Uhum. Hoje, depois da pandemia, ficou caríssimo aquele negócio. Então, às vezes é melhor até você comprar, sei lá, uma mesinha de É que cabeceira tem uns móveis tão baratos Hoje tem hoje, muito mais né? opção. É porque nos Então, Estados Unidos tem isso. Por que que eles conseguem uhum. mobiliar a casa inteira? Uhum. Porque lá as coisas são muito mais baratas. É, Aham. vai na IKEA lá. Ah. Tá muito Uhum. mais barato lá. E aqui nem tanto. Então, Ah. agora você tem mais opções e você vai É, mas garimpando. você vê, a gente fez um homestaging agora no apartamento, né, ali no centro, que a Chay mandou alguns móveis e eu comprei um espelho, comprei uma cadeira, sei lá, eu não gastei R$ 1.000 ali e comprei algumas coisas, tudo na Dá para internet, você né? fazer Uhum, ali uhum, um mix com algumas uhum, coisas que são um pouco mais uhum, caras que tem cara de caro, né? né? Por exemplo, cabeceira de cama. A gente usa placa de É, eu comprei isopor as plaquinhas ali e a gente com. colou. Ah, Lá a gente fez. uhum, Você compra no Mercado Livre uhum, as cabeceiras, que é uma uhum, chapinha de MDF estofada. uhum, Uhum. Nos imóveis para venda, eu compro uma placa de isopor e coloco o tecido na frente. uhum. Então, assim, a Gente. gente usa um pouco da criatividade por conta do E aí recurso. você aluga isso pro proprietário Isso, por aí a mês. gente faz um Uhum, planejamento, como eu falei, uma estratégia de marketing, então a uhum, gente faz um planejamento onde eu cobro parte de serviço, parte de locação, e o mínimo do meu contrato é por 3 meses. uhum. Porque é um tempo mínimo de você terminar de fazer o trabalho, tirar foto, ir para o imobiliário, o corretor trabalhar aquele imóvel, divulgar, crescer aquilo no portal. Então, a gente faz um contrato de 3 meses. Depois Uhum. disso, o cliente me paga uma mensalidade relacionada só à locação dos móveis que estão ali. E aí, assim, a gente tem essa média, mas eu tenho casos de imóveis que não venderam, tem mais de um ano. Uhum. Por quê? Estratégia errada também. Estratégia errada. Quando eu peguei esse cliente, eu já tinha feito uma reforma com uma arquiteta, enfim, da cabeça dele também, né? Sempre tem aquilo, o arquiteto faz uma Uhum. coisa e aí, O aí o cliente muda cliente Uhum. tudo. muda, faz a Aham. cabeça dele. É, Então, quando eu comecei com o homestay, eu queria sair um pouco do design de interiores, a parte de reforma, que era muito cansativo, muito desgastante, porque o cliente final, o proprietário que vai morar, ele acaba sendo muito exigente. Então, com Uhum. acabamentos, ele muda de ideia, ele não sabe o que decidir, o orçamento tá apertado. Normalmente, quando a gente trabalha com design de interiores, como é o sonho da pessoa, você não consegue montar um planejamento financeiro. Porque Uhum. o cara quer aquela torneira que custa Ah, R$ 2.000. Entendeu? Mas aí no final ele não tem não dinheiro tem para dinheiro para fazer aquilo, é. tudo. Enfim, então
lidar com essa frustração também, muitas vezes, desse proprietário, que ele tem uma verba limitada e que é o sonho dele, que, enfim, não tem. E aí o cliente vai na obra todo dia antes de você não consegue resolver os problemas. E qualquer detalhezinho que muda, você tem que falar para ele, isso leva tempo. Então, assim, tava muito desgastante, eu não queria mais mexer com obra, fui pro homestage, fazer essa parte de produção mais final e comecei a entrar nos imóveis vazios. Que para mim essa é a minha grande paixão, mas a gente precisa crescer com calma, porque é um acervo caro que a gente precisa, né, Hoje ter você ali. tem um estoque aqui, um local aqui em São Isso, eu Paulo que você tenho, guarda. tenho. E se o cliente comprador entra no imóvel, vê o homestage que você fez, só que com imóveis ali, como que você Móveis chama? falsos. Cenográfico. Cenográficos. Cenográficos. E aí ele quer que o imóvel dele seja comprado, ele quer comprar esse imóvel dele, só que ele quer que aquela cenografia ela se transforme em realidade. Você consegue Tudo fazer isso depende acontecer? de preço, né? Ah, Pagando bem. aham. Mas assim, eu posso dizer, a grande maioria das pessoas acabam querendo levar os seus próprios móveis, escolher. Mas, de novo, é uma questão de estudar, de estudar o público. Se a gente for muito, por exemplo, para o litoral, a gente sempre orienta que seja porteira fechada, porque a grande maioria das pessoas vendem apartamento semi-mobiliado ou mobiliado. Para o interior, dependendo do perfil, também. Ah, em alguns casos, tem a questão da locação dos móveis ali. Então, e eu tô já entrando um pouco mais forte nessa questão do proprietário comprar, e que foi que a gente conversou mais cedo, e Porteira já fechada, porteira né? fechada, entendeu? Você compra um sofá na Mobile, custa 1.000 e poucos Já reais, deixa lá. entendeu? Então, aí você tem logística de tirar, de colocar. Então, às vezes é um investimento que agrega no imóvel. Então, precisa fazer essa análise. Mas, assim, é muito tranquilo, tá? Essa questão, o que o cara quer ficar. Às vezes quer ficar com uma coisa ou outra. Aí a gente pode mandar fazer, enfim. Então, dá para alinhar muito Existe uma bem. possibilidade. E eu tenho hoje também um acervo de peças reais. Então, hoje eu tenho sofás. Isso eu fui conquistando ao longo do tempo, né? Não foi do dia para a noite. Então, eu fui fazendo esse primeiro cenográfico. Até estava no evento da associação essa semana, presencial, que nós fizemos. Meu marido foi junto. E aí, quando ele me conheceu, né? Eu estava começando com essa questão do homestaging. E aí era assim, eu pegava, montava apartamento, parecia que a minha casa tinha sido assaltada. Você tirava da Porque sua eu casa. tirava da minha casa e levava pra lá. E aí vendia, eu tinha que tirar. Então, morava já num apartamento de 2 quartos, um quarto era só pra guardar as coisas e tinha um depósito ainda embaixo do prédio. E aí tinha um dia que parecia showroom de loja. Tinha 5 mesinhas laterais, que tinha um monte de coisa. E aí eu fui crescendo, e hoje eu tenho um espaço de mais de 50 metros quadrados que a gente guarda, né, toda essa parte aí de acervo. No começo eu alugava algumas peças de uma empresa também de locação anual, que hoje já existe, naquela época, 2017, não existia. E aí eu fui crescendo o meu acervo aos poucos. Mas essa realidade acontece, de cadê tal coisas? Levei pro Até hoje apartamento. acontece. A gente tem uma mesinha ali na varanda. Aí eu falei, tô levando a mesa da varanda. Ele, como assim tá levando? Eu falei, já comprei outra aqui pra casa, não chegou, eu vou levar essa pro homestage. Nesse último Airbnb até que você fez o homestage ontem, eu levei a TV da minha sala, né? Aí a Renata falou, essa TV só sai daqui se chegar uma outra nova. Porque é isso, né? Eu tô mobiliando um novo apartamento pra alugar, aí eu vejo, vou comprar uma TV nova. Mas a TV da minha sala tem 3, 4 anos, é Smart TV, vou colocar ela e eu compro uma nova pra minha sala, entendeu? Sim, a gente faz essas Sim. coisas, é a realidade que a gente, né, que a gente vive ali. Então, até hoje ainda acontecem umas coisas assim. Então, a gente vai crescendo isso aos poucos, mas é sempre uma questão de estratégia. Aí, falando da reforma, né? E aí, eu comecei a focar muito nesses apartamentos, nessa parte mais final de produção de mobiliário, comecei a crescer o meu acervo. E comecei a receber muita solicitação de pessoas querendo fazer homestaging, com o imóvel já parado há um tempo, mas que fizeram uma reforma ruim. E assim, não tem como vender, eu não faço mágica também. A gente tá com o imóvel parado, já tem 1 ano e meio mais ou menos depois do homestaging. Ao meu ver,
tem várias questões. Não é só o preço. Não é só o preço. Uhum. Eu acho que o preço tá um pouco alto, mas tem a localização. É um prédio antigo que tem sabe aqueles restaurantezinhos que tem simplesinhos, Boteco, assim, aham, aquele aham. botequinho? No térreo. Embaixo, o hall também não é moderno, o elevador é antigo, um apartamento de 2 milhões. É. Aí a reforma, o que eles fizeram? Eram difícil. 3 quartos. Uhum. Transformaram em 2. Ah, não, piorou. E um quarto gigantesco. Uhum. Ficou Mas um quarto gigante, esse cliente no homestage, ele não quis voltar ao terceiro? Ele não Então, quis? eu já peguei com a reforma. reforma pronta. Com a reforma pronta. Ah, E aí, depois que você faz a reforma errada, não quer Difícil, voltar, né? né? Uhum. Ele não quer voltar. assim. Pô, mas a não pessoa dá. tá um ano e meio pra vender, eu acho que tá claro que dessa forma não E vai aí, vender, o que né? que eu falo? A gente montou, tá lá montado Uhum. até hoje. Eles pagam a mensalidadezinha dos móveis lá todo mês, direitinho. Ele falou, Chay, está... Eu falei, mas eu vou me encerrar, porque, tipo. Não vai, é. Ele falou, mas Chay, se assim. Se assim não tá vendendo, Não tá imagina vendendo, se sem. você tirar, vai ser pior ainda. Então, assim, aí a gente tá numa negociação, Uhum. reduziu um pouco o preço para eles da mensalidade, mas fizeram algumas umas coisas que para mim não faz sentido no apartamento. Aí a bancada da cozinha, utilizaram granito, o branco polar. Acho que não, acho que é Itaúnas mesmo. Uhum. No apartamento de 2 milhões, a pessoa vai arrancar e colocar um quartzo. Aham. Não É. dá, Uhum. entendeu? Então, É. assim, Tem erros que você persiste e você só fica errando mais, né? A pessoa já perdeu dinheiro ali no imóvel reformado errado. Já tá querendo vender, provavelmente já tá diminuindo o preço. Uhum. E não coloca, Exatamente. porque eu acho que a sensação do investidor é justamente essa. Ele tá perdendo dinheiro e ele não quer colocar mais dinheiro porque ele tem a sensação que ele vai perder mais Mais dinheiro dinheiro. se ele colocar. Uhum. Eu tenho vários clientes assim. E eu falo, ó, o É erro que do... errou do começo. E se É. você erra no começo é muito complicado. Qual que é o erro do cliente investidor tradicional, assim, ó, pelo que eu entendo de mercado? Ele compra o apartamento ali, e aí depois de alguns anos, vamos falar de apartamento em obra, sei lá, alguma Tá. coisa nesse sentido. Ele compra, o apartamento está entregando, ele já quer vender. Uhum. Ele vazio ali, branco, do jeito que a incorporadora Sim. entregou, Ele sem mais graça. 50 pessoas Ele que mais compraram metade na do planta. E aí fica todo mundo competindo entre si para vender um apartamento normal. Não tem nada de diferente ali. Aí você vai como especialista e fala assim, coloca mobília. Não, mas eu vou gastar mais. Mas você vai ganhar mais. Você vai ganhar mais porque você está gastando 50, você vai ganhar 100 em cima dos 50, 70. Se você ganhar 55, você está ganhando Já mais. tá bom, que vai vender. Exatamente. E aí a gente teve vários casos de cliente assim, que eles colocaram, venderam muito além do que esperava e não colocava. E o imóvel bem localizado não vende porque não coloca. Você tem que usar isso como marketing sempre. Então, cria ali um blog, faz foto de antes, faz foto durante, faz um videozinho, É. pega um depoimento no final. Esses dias chegou uma potencial cliente, comprou 5 apartamentos esse ano de leilão padrão econômico. Chá, eu quero... Porque, assim, o grande objetivo do homestage é liquidez. Eu vou deixar isso bem claro. Não é valorizar. Não é valorização, O valor você tem que vender a preço de mercado. Uhum. Assim, tem uma valorização? Tem. Depende de cada imóvel, depende do que foi feito, gera valor. O que a gente diz? No mínimo, você consegue tirar o retorno investido no homestaging, que varia de 2% a 3% do valor do Eu ia imóvel perguntar. quando a gente está falando do imóvel vazio. 2 a 3% é bom, hein? Em média, se for um econômico, às vezes chega até 5%. Se for um alto padrão, às vezes 1,5%, 2%. Então, depende, que a gente sabe que tem apartamentos de 50 metros quadrados nos jardins que vale R$1 milhão. Sim. Tá, mas peraí, Na zona leste, um apartamento de 50 metros quadrados que vale 200 mil. O que muda? O perfil do público-alvo. Um apartamento que vale 1 milhão. 1 milhão, eu vou ter que usar coisas mais sofisticadas. Você vai gastar mais Eu vou de colocar 5%. um sofá né? real, eu vou usar quadros, elementos decorativos que são mais caros. Tanto que eu indiquei pro Pedro uns lá que ele não comprou, né, Pedro? umas péssimas esculturas que usava 200 Não, a reais. Chay me indicou lá e falou, não vou botar isso aqui Olha aí, não. também tem um empecilho do investidor que não quer seguir o conselho, né? Aí ele fez uma garimpagem aí nos itens que eu mandei. Aí não compra 100%, 50%. Eu falei, não vou investir nesses itens aqui, não vem na minha casa essa decoração. Aí, ó, tem que mudar a cabeça, tá vendo? Do investidor, tem que falar pra comprar as coisas.
Você chegou a levar o banco imobiliário? Não, não Ah, levei. Eu achei que ia ficar um pouco infantil a foto, aí eu não levei. Pode ser. Não, é que a Uhum. gente fez um Um homestaging apartamento do do Airbnb Pedro, ontem. né? Que fica ali Na em Faria na Lima. Faria Lima. E a gente trouxe referências, né, do Wall Street, do touro Aham. lá de O Nova touro eu comprei. York. O tourinho de Nova O York tá touro lá na comprou. prateleira. Esse foi carinho Foi também, caro né? esse touro, deu quase R$ 200 esse touro. É. Mas esse eu comprei. Comprou. Não, esse aqui tem que ter no apartamento. E aí eu falei, vamos trazer algo um pouco mais temático, porque ele trouxe uma decoração verde ali, né, para apartamento. Mas não era um verde relacionado à natureza, era um verde relacionado a dinheiro. Então a gente quis trazer alguns elementos. E aí eu falei, putz, a gente podia trazer, sei lá, um banco imobiliário, Hum. alguma coisa, porque E eu faria tinha, só que a eu falei, ah, eu vou contraste. tirar foto, vai ficar meio infantil, mas Coloca Mas o o que banco você eu ainda pode posso imobiliário. fazer? tirar, Você eu ainda pode posso tirar levar e depois tirar, é. e Coloco no anúncio, é. acrescentar lá No no anúncio. final. Mas isso é muito legal, assim, ter Uhum. coisas diferentes. Sim. Então você tem que olhar para o público. Então, um apartamento mais sofisticado, eu tenho que trazer coisas mais sofisticadas para ele, porque o público é diferente. Apartamento Minha Casa Minha Vida é um outro perfil que aceita outra coisa. E aí, voltando porque as construtoras fazem, a gente está estudando muito o mercado de incorporação e a gente está entrando eu e meu marido, a gente está entrando nessa área de incorporação agora, final do ano. Pra fazer uma casa, A gente quer construir pra gente mesmo e para vender. clientes também, Tá. né? Para outros clientes, a gente já tá. Até falei com o Pedro que a gente tá com um projeto que eu quero que ele participe aí de chalé. temporadas, de É chalés e construção também para venda. É um mercado que a gente gosta bastante, se identifica. Então, assim, a gente tem, né, essa visão estratégica do que faz sentido ou não, e a gente precisa alinhar isso com os valores. Voltando à casa, que eu falei lá no comecinho, né, da Cantareira, a gente está fazendo uma área externa, eu preciso colocar um deck. Então, um deck não, a ideia era iniciar um telhado, mas a gente achou que não ia ficar bonito, e a gente está com um pergolado, e a gente está analisando, assim, meu, tá caro, então o que a gente consegue reduzir, o que a gente consegue mudar? Em vez de colocar vidro em tudo, por que não usa um outro material ou coloca vidro parcial? Então é sempre uma briga de investimento. Uhum. Então, quando eu faço o meu planejamento financeiro do homestaging, e tem a reforma no meio ali, eu faço uma análise. Primeiro desenvolvo um conceito. Não faço projeto, especificação, eu desenvolvo um conceito, faço uma lista dos serviços e materiais que eu preciso comprar, faço um primeiro levantamento de custos gerais para saber se aquilo que eu quero fazer faz sentido ou não. Falei do apartamento que eu apresentei, você vai gastar mais, acho que é 160 mil. É inviável. Então, o que a gente faz? Não vai reformar a cozinha, vai fazer uma coisa mais pontual, mas os banheiros a gente acha que é estratégico e vamos cotar para a gente conseguir orçamentos menores. Porque às vezes dá quase 50% de diferença de um profissional para o Sim. outro. Só que isso é tempo, que muitas vezes o investidor sozinho não tem tempo de pesquisar em 10 Uhum. lugares. Hoje Aí você faz esse trabalho. a gente faz trabalho de administração. Hoje eu legal. mandei para minha assistente, eu falei, olha, a gente tá orçando uma banheira que a gente quer colocar nessa casa. Eu falei, ó, tem um orçamento só. Você vai entrar em contato com 10 empresas para ter 5 orçamentos, para 3 orçamentos realmente que vão fazer sentido e a gente conseguir negociar. Então, isso demora tempo. E o Demora. investidor não tem esse tempo, as pessoas não têm esse tempo. Por isso que tem o profissional que consegue organizar tudo, que é o que a gente faz na administração. Que legal. Boa. Dicas finais? Bora. Bora que a gente falou Senão, gente, bastante eu fico aqui. até amanhã. Eu sou assim. Mas o assunto é muito bom. Porque é um assunto interessante Uhum. e quem faz hoje se destaca, Sim. porque as pessoas não estão fazendo. E às vezes você faz o mínimo necessário, o seu imóvel já cresce. É. Lembra do cinema que a gente fez? Aquele Sim. estúdio focado em cinema? Nossa, ele mandou um áudio, estava super feliz, que já estava alugando. Tá alugando, tá Que alugando. tá alugando bastante e que a gente conseguiu materializar aquilo que ele tinha imaginado. Uhum. E ele já tinha feito bastante coisa, tava no final, e a gente entrou com alguns toquezinhos. E esse foi um tema de cinema, foi muito legal lá no Copan. Obrigado, Pedro. Boa, aí, boa, eu um dei aluno uma meu aula lá da na mentoria. dele. Que legal. E a gente fez alguns projetos muito legais e é ter um cuidado, um carinho. As pessoas veem isso. O mercado de São Paulo tá muito competitivo. Uhum. Então, assim, você tem que destacar, você tem que fazer foto profissional, você tem que. Tem que Não é lá diferenciar. colocar a tacinha, eu falar taça e o prato PF, que é o prato, o garfinho do lado Prato e a PF. taça. É bem isso. É melhor não ter nada,
gosta do que ter um negócio É. daquele, entendeu? Então a gente foi ontem, a gente Aham. levou um pão, a gente montou ali, Uhum. né? O Pedro levou um vinho. Então, assim, é pensar em toda uma estratégia, sempre pensando no custo daquilo que faz Uhum. sentido. Alguns vai ter que investir um pouco mais, Uhum. mas sempre com esse planejamento e essa visão. Então, é algo que, se você fizer hoje, tem bastante resultado, porque o mercado está competitivo, as pessoas não estão comprando qualquer coisa e precisa destacar de alguma maneira. Tá vendo aí, Boa. você que é investidor? Pegou as dicas? Prestar atenção nisso. A gente nem chegou nas dicas ainda e já falou aqui. Uhum. Mas vamos para final aqui, né? Chay, a gente sempre finaliza nosso episódio falando 3 dicas. E como a gente hoje atua sempre falando para o investidor, né? E tratando aqui dentro do homestaging, quais seriam as 3 dicas que você daria para esse investidor vender o imóvel dele da forma mais correta dentro do homestaging? Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido. Utilizar o homestaging para poder fazer essa venda desse imóvel. Ou Perfeito. locação, né, também. Eu queria trazer um ponto, hoje a gente fala para investidores, né? E muita gente está entrando no mercado de investimento agora e não tem muito realmente essa visão de que eu preciso investir para lucrar lá na frente. Uhum. Eu participei de uma imersão em Alphaville de incorporação e eles falaram, a gente paga muito bem para desenvolver o projeto. Porque se a gente faz um projeto ruim, eu não vou vender lá na frente. Então, eu vou pegar o melhor profissional aqui da região, vou pagar caro um projeto para desenvolver de acordo, porque eles fazem, como eles são incorporadores, eles fazem toda a triagem, já entregam isso para o arquiteto. Porque o arquiteto tem que ter um direcionamento quando vem desse mercado imobiliário. Uhum. Então, o investidor hoje, ele tem que direcionar este profissional. Então, é realmente ter uma visão de investidor. O que realmente faz sentido eu investir para conseguir ter um resultado lá na frente e se diferenciar? Fazer uma boa pesquisa de mercado para também não investir muito. Tem muita gente que chega para mim também que investiu errado, porque investiu muito, às vezes, num lugar que não era tão adequado para aquele público. Então, por isso que é uma das coisas que a gente quer entrar na incorporação. Por isso, eu comecei a receber tanto orçamento de gente que construiu errado. Eu falei, vai ter que destruir e construir de novo, vai gastar mais. E aí dá dó, porque é um investimento, né, caro que a pessoa fez. Então, Sim. primeiro você é investidor? Então tem uma visão de investidor. Dentro de tudo que você precisa colocar o seu dinheiro, o que é mais importante? Não vai na emoção, né? Não vai na emoção e nem tentar economizar migalhas em coisas que não fazem sentido. Sim. Você fala, vou gastar, vou dar desconto. A Havaianas deu desconto? Não. O que ela fez? Ela criou um brand em cima das sandálias dela, que Encareceu. hoje são caras. Você pode Aham. comprar aquela tradicional basiquinha, que também é cara, e você tem as outras. Ela faz campanhas de marketing, né, com joalherias. Então, ela criou um marketing para Pro produto. o produto dela. Então é isso, ó, eu tenho esse dinheiro, onde que é estratégico eu utilizar isso? E aí um profissional de homestaging vai conseguir ajudar essa pessoa. Até coisas mais simples, né? Esse do Copan que a gente fez, ele não investiu muito, não colocou armário planejado, aquelas coisas todas. Ele fez o básico ali. Mas fez bem feito, Fez né? bem feito e conseguiu ter um resultado. Legal. Então é isso. Boa, animal. Pessoal, lembrando que a gente tem aqui também, né, na nossa página, dicas de investimentos de imóveis. Na descrição do Chay, vídeo aqui, né? Na descrição do vídeo, isso. E a Chay, a gente vai deixar aqui também, podem colocar no comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao homestaging, se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, falem aqui que a gente manda as dúvidas para ela ou manda o contato dela aí para vocês. Eu acho super legal, Chay, depois eu vou querer falar contigo também. Ah, ó, Né? mais uma O cliente. próximo vídeo vai ser um tour Nesse imóvel de 2 milhões e pouco, que a gente vai mudar ele e colocar ele para vender em 3 meses. O objetivo é esse, né? O objetivo do homestaging é a gente fazer esse imóvel sair e ir para o mercado de fato, né? Fazer ele se realizar. Uma outra dica que eu dou, né? Se a gente tá falando. Airbnb é até mais fácil, porque você tem hoje boas empresas que fazem uma boa administração. Mas na parte de venda de imóvel, a gente sempre orienta o cliente a ter um corretor, uma imobiliária parceira e desenvolver um plano de marketing junto com essa imobiliária. Eu vou te dar a exclusividade, porém, o que você imobiliária vai fazer Faz para pra mim? mim. Porque você Aham. consegue cobrar. Se você coloca em 10 imobiliárias, como é que isso você vai não. cobrar alguma coisa delas? Não dá. Sim. Que estratégia que elas vão utilizar? Ela vai fazer anúncio para o outro corretor ver e vender e ela não vai
Não vai. Então, assim, criar estratégias de marcas, de estratégia de venda junto com a imobiliária. Olha, eu tenho, Sim. e principalmente alto padrão, não dá para vender Pra colocar com qualquer todo um. mundo. Eu acho que é o maior erro que eles É o fazem. maior erro, principalmente para o alto padrão. É Sim. você ter um corretor dedicado para aquela venda. Porém, esse corretor precisa apresentar um plano de Sim. marketing Uhum. e dar um feedback para o cliente de como está sendo aí, né, essa venda do imóvel. Mas a gente sempre orienta. E quando o cliente não quer deixar em exclusividade, a gente fala, olha, deixa em 2, no máximo 3. Não faça feira com o seu imóvel, Hum. porque vai ser pior. Ele estraga o imóvel dele, né? Exatamente. É a mesma coisa. Antigamente, você olhava pra uma casa que tinha 20 placas É, e exatamente. você achava horroroso Tá aquilo. Você falava, nossa, desesperado. que desesperado, né? Uhum. Você falava isso. Exatamente. Hoje, se você vê o mesmo imóvel em 50 portais, você fala a mesma coisa. Você Uhum. fala, esse imóvel já rodou em todos os corretores, todos os clientes, o O que será corretor que tem de sabe o que errado, tá né, cobrado. O que será que tem Exatamente. de errado? Eu vi uma blogueira esses dias que ela comprou um apartamento, aí esses vlogs de compra de apartamento eu vou assistir, né? E aí e era um vídeo de uns 30 minutos ela explicando o processo de compra desse apartamento, que ela viu mais de 200 na internet, que ela não Nossa. aguentava mais. É exatamente o que eu passo quando eu vou comprar apartamento, quando eu vou mudar, né? Que tinha um apartamento que ela via, mas ela achava a sala pequena e que ela não gostava do apartamento nas fotos lá do portal. Ela viu tantos e não tinha mais nenhum que ela falava, vou dar chance e ver esse apartamento. E foi justamente o que ela comprou. Ela tinha uma impressão errada dele no portal, não foi visitar, e aí a hora que foi visitar, ela falou, nossa, é aqui que eu quero morar. Então tem essa visibilidade nos portais que você precisa ter uma boa Uhum. foto, Uhum. você precisa ter um imóvel preparado, vai te ajudar muito mais. Sim. Não adianta ter um imóvel de milhões e fazer uma divulgação É. Sim, péssima, né? sim. Então é Sim. isso, pessoal. Chay, muito Ótimas dicas aqui. obrigado. Muito obrigado pela participação. Aprendemos bastante. Muito, bastante. Eu que Boa. agradeço aí o convite, estou sempre à disposição para falar aí desse tema. Podem me seguir, tem e-books gratuito também que eu Qual posso é a sua rede encaminhar. social? Deixa aí pro O pessoal. Shai, é Shai shai.com.br o site e as redes sociais é Shai Home Staging. Boa. Legal. Pessoal, link na descrição. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se encontra no próximo episódio aqui da Alta Quadra. É isso. Valeu. Obrigada, pessoal. Um abraço.